E hoje, a palavra na sequência, que eu e a pastora estamos trabalhando, falsos deuses. E hoje vai ser o engano de colocar o coração nos tesouros deste mundo. O engano de querer servir a Deus e a Mamon, uma palavra hebraica que significa riqueza. E eu convido a amada igreja a abrir o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Nos diz assim a palavra, palavras de Jesus. Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A luz e as trevas são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Em algumas versões, não podeis servir a Deus e a Mamon. A arte que imita a vida, nas músicas, tem uma música de uma banda que já não existe mais, mas eu gosto das melodias deles. Ele diz assim, quase sempre, quem tem mais do que precisaria ter, está convencido de que não tem o bastante. O secularismo da humanidade distante de Deus, antropocêntrica, que tem o homem como centro do universo, faz com que a humanidade cada vez mais tenha sede de servir a Mamon. Um dos programas mais famosos da televisão brasileira é Topa Tudo por Dinheiro, não é? Do apresentador mais famoso da nossa terra. E por dinheiro tem gente que vende a mãe. Por dinheiro tem gente que faz qualquer coisa. A grana bandida mexe com o coração das pessoas. E o sistema do mundo que jaz no maligno valoriza o ter em detrimento do ser. E isto é um engano, porque Deus não pensa assim. Deus não nos ensina assim. E é uma visão preconceituosa, com base bíblica, né? É mais fácil um camelo passar por dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tem muita gente que pensa que Deus abomina os ricos. Não é isso que Jesus falou. Jesus falou que a tendência das pessoas que têm dinheiro a tê-lo como senhor de suas vidas, os torna independentes, não presbiteriano independentes, os torna independentes, os torna autossuficientes, os faz pensar que estão acima do bem e do mal, e se esquecem de Deus. Esquecendo-se também de que quando a gente vem ao mundo, o que a gente traz? Nada.
O primeiro boas-vindas, diferente do que aconteceu na igreja, você já chega ao mundo apanhando e chorando. Se não chorar, está doente. O médico vai lá e você estava no abrigo do útero da sua mãe, você sai bem-vindo ao mundo. Pimba! E a criança chora. Ainda cortam o biguinho do coitado. A criança já sai traumatizada. Já começa apanhando, mas não traz nada para esse mundo. É o momento mais democrático que tem. E o outro momento democrático, onde de verdade nós somos iguais, é quando morremos. Não levamos nada. Se alguns têm um caixão de luxo, né? E levar alguma riqueza, o dente de ouro lá, ainda vai ter ladrão que mina e rouba e vai roubar seu dente. Vai roubar seu paletó. Vai roubar aquela gravata fina, né? Se bobear, rouba até o caixão. Porque ladrão é fogo. Então, irmãos, cientes disso, que não trazemos nada e não levamos nada, nós temos que ajuntar tesouros para a eternidade, que ninguém rouba. E Jesus viveu num tempo em que essa coisa do dinheiro era muito forte. Havia muita falta de dinheiro, pela opressão, o seu povo era escravizado pelo Império Romano. Essa opressão, esse apego aos bens materiais era legitimado pela corrupção no templo, onde Anás e Caifás, um era sogro do outro, chegaram ao fundo do poço na corrupção dentro do templo em Israel. Ninguém queria mais ir à igreja. Ninguém queria ir mais na sinagoga, no templo. Sabe por quê? Porque era muita hipocrisia. Jesus, uma das poucas vezes que ele ficou nervoso e externou isso, foi quando ele chegou na casa de Deus, consagrado ao Senhor, e ele viu os cambistas fazendo da religião um grande negócio. Ele pegou um azorrague, que eu aprendi aqui na igreja, que é um rabo de tatu, e saiu distribuindo. Ficou furioso, derrubou tudo, derrubou a banca. É bem verdade que decidiram matá-lo naquele dia. Mas Jesus não se omitiu. Porque a casa de Jesus, a casa de Deus, é casa de oração. E a oração é o quê? É o telefone do céu, né? Telefone 00, 2 joelhos no chão. Lembra, rebanhão? Então, amados, nós vivemos essa tentação. Ninguém está rasgando dinheiro aqui. Nós precisamos de dinheiro para viver. Aliás, esse mês teve mais saída do que entrada. Estamos só pela misericórdia, o mês de fevereiro. E do que a gente vive? Da gratidão do que nós temos saúde para conseguir, da herança que Deus tem nos dado, e nós, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, contribuímos na casa de Deus. Não é pecado ser rico. O problema é a relação que você tem com as riquezas. E começa com a acumulação. O ser humano tem uma tendência a acumular. Isso vem desde o deserto. Primeiro começou a murmurar, né? Tem a turma do mimimi. Começaram a reclamar, ai, que saudade do bolinho de arroz do Egito. 420 anos de escravidão, eles choravam, clamaram a Deus. Deus tirou com mão poderosa e houve uma pressão em cima de Moisés, trouxe a gente para morrer aqui nesse deserto. E começou, e Moisés, meu Deus, chegou um dia que ele não aguentou, explodiu, e por isso ele não entrou na terra prometida. Mas o que acontece? Deus mandou o maná, um pão especial lá que veio do céu. E todo mundo comeu, né? Comeu e passou bem. Comeu. Mas os olhos, vamos ajuntar. Porque se amanhã Deus falhar, né? Sabe, Chico Buarque? Diz que Deus dará.
Não vou duvidar. Mas se Deus não dá, como é que vai ficar? Então, essa falta, essa segurança que nós queremos ter, essa falsa segurança que os bens materiais proporcionam, fazem com que nós não dependamos de Deus. E Deus quer que nós, na nossa relação com os tesouros, na oração que Ele nos ensinou, o que Ele fala? O pão nosso de cada santo dia. O problema de acumular é uma loucura. Em outra passagem aqui, na Bíblia, no Evangelho, tinha um sujeito que era acumulador, ajuntou, fez grandes celeiros. Sabe o que Jesus falou? Louco! Ainda hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Sabe, Jesus está nos instruindo a buscar primeiro o reino de Deus, cheio de tesouro, cheio de herança. Herança bendita, nossos filhos, não tem preço, nossos talentos, nossa paz, nossa alegria, nossa possibilidade de, num sistema corrupto deste mundo, nós deitarmos no travesseiro e, como diz o salmista, deito, Salmo 4:8. Eu fiquei bravo quando meu pastor disse isso, mas fiquei furioso, porque ele era rico, né? E eu estava passando uma fase brava. E ele falou, você está fazendo terapia? Estou. Você está tomando uns calmantes aí? Estou. Quero receitar para você o Salmo 4:8. O que está escrito lá? Deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Não há Deus como o nosso, que nos garante o sustento, que trabalha por nós enquanto dormimos. Depois de ter trabalhado, porque tem gente que só dorme, né? Se não trabalhar, não vai. Nós só conseguimos ganhar dinheiro, a única forma que nós conseguimos é trabalhando. Então, amados, dentro desse sistema de ostentação, né? Porque tem gente que já nem precisa, tem dinheiro para 30 vidas, mas quer mais, não larga o osso. Sabe por quê? É gostoso fazer inveja para o outro. Qual é a revista que mais vende aí? Revista caras, chiques e famosos. Não existe revista pobres e anônimos. Isso não dá ibope. Eu tenho que aparecer, eu sou privé, eu sou diferenciado. E no reino de Deus, onde a verdadeira riqueza é a salvação, são os valores da palavra, é a certeza de que estamos no centro da vontade de Deus, com ou sem dinheiro. Tudo é bom, não tem essas coisas. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que está contente com o que tem. O grande problema que enrola a gente é o supérfluo. Tem muita gente, como diz o ditado, comendo mortadela e arrotando peru, vivendo de aparências. Sabe, gente, não nos iludamos, Deus tem a nossa porção. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus dá. Uma evidência da visão diferente de Jesus sobre a questão econômica foi a oferta da viúva pobre. Aquela vovozinha estava empacando o trânsito, não tinha Pix naquela época. E ela foi lá andando, que nervoso, né? Jesus só olhando. Jesus tinha um olhar clínico. E os discípulos, e aí, Jesus, foi legal o culto? Bombou? O que você achou do ofertório? Eu vou dizer que, em verdade, ela deu mais do que todos. Porque era um momento do ofertório, que é uma bênção, era um momento de afirmação da superioridade dos mais abastados sobre os que não tinham.
E havia uma distância muito grande entre ricos e pobres. Esse mamon, ele é tão sedutor que ele não tem escrúpulos, vale tudo, topa tudo por dinheiro, até a corrupção. A Bíblia fala sobre as riquezas mal adquiridas, porque quando o mamon é senhor da nossa vida, os nossos olhos brilham por essas coisas e muitas vezes os valores vão embora, porque essa história do mundo dos espertos, esperto é que o temor do Senhor é a esperteza, é o princípio de toda a sabedoria. E quando se serve a mamon, se é escravo dos tesouros desta terra, vale tudo, vale sonegar, vale roubar, vale fraudar, vale puxar o tapete, vale tudo. Foi isso que fizeram com Jesus. Na verdade, foi dinheiro que motivou a morte dele. Jesus estragou o negócio lá do templo. E hoje há muita tentação dentro dessas promessas de mamon, lota templos, mas o reino de Deus não está à venda. Tem gente tentando comprar, Deus não está à venda. Deus é um patrimônio da humanidade. Você só tem que crer, você só tem que recebê-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não as coisas do mundo. Deus amou as pessoas, o negócio de Deus é gente. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o maior tesouro, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a grande ilusão, a grande falácia, é acreditar que tudo o dinheiro pode comprar. E sabe, isso tem cegado muita gente. E é o que está aqui na sequência, a luz e as trevas. Os olhos são a janela da alma. Esse é um problema antigo, que é o pecado da cobiça, o 10º mandamento. Não cobiçais a mulher do teu próximo, olha, a mulher do teu próximo, o bem do teu próximo, a casa do teu próximo, o boi do teu próximo. Desde aquele tempo, tem gente que é zoião, sabe o que é zoião? Olhar cobiçoso. Não pode ver o justo prosperar com o seu trabalho, que range os dentes. É a famosa inveja que vem no pacote do serviço a mamon. Volto a dizer que não é pecado ser rico. As pessoas mais ricas da face da terra foram cristãs. Salomão e Jó. E Jó é um exemplo da relação com os tesouros da terra. Porque Jó era o homem mais rico do Oriente. E olha que tem dinheiro lá, tem bens lá. Lá é o berço da civilização. E Jó tinha uma família bonita. É o sonho, Jó era o sonho, Tinha uma família bonita, uma família unida. Jó era um homem temente a Deus, fazia tudo certinho. Orava pelos filhos, caso eles tenham feito alguma coisa errada, ele estava lá cobrindo como bom pai. O Jó, Deus se impressionava com Jó. Mas o nosso inimigo, o Satanás, no encontro dos reinos de Deus, num culto lá que teve lá no céu, foi o tinhoso lá. Aí Deus olhou para ele, você está fazendo aqui, Satanás, aqui não é o teu lugar. Viste meu servo Jó, homem bom, íntegro. Satanás chegou para ele e falou assim, também com a vida boa que o Senhor dá para ele, o cara tem dinheiro, ele é rico, a vida dele é uma festa, ele tem saúde, ele prospera, até eu serviria a Deus. Tira o dinheiro dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Tá bom. Gente, o Jó perdeu a família, o Jó perdeu os bens, o Jó perdeu a saúde, e aí a mulher dele não aguentou. Coitada, ela é parceira, estava sofrendo. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí, o que Jó falou? Você falaria isso que Jó falou?
O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso ser muito crente. Por muito menos a gente já está revoltado, né? Então, são esses exemplos bíblicos que são o norte. E ainda tinha uns amigos que, como muitos crentes, chegaram no Jó. Jó, tem pecado oculto. Deus está pesando a mão. Você fez alguma coisa aí. E mesmo assim, Jó clamou pelos seus amigos. Diz-nos a palavra que Deus restaurou a sorte de Jó enquanto ele clamava por seus amigos. Porque Deus ficou tão indignado que ele queria destruir os amigos, que o sujeito já estava sofrendo. Ele estava com uma perebice lá que tinha que tirar com caco de telha. O Jó ficou irreconhecível. E enquanto ele orava por seus amigos, movido pelo Espírito de Deus, pelo caráter de Deus que ele conhecia de perto, Deus restaurou a sorte de Jó. E diz-nos a palavra que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro, que já era bom. E Jó fez a declaração, né? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, esse era o grande tesouro que Jó carregava com ele. E isso começa com a cobiça dos olhos. O primeiro tesoureiro de Jesus Cristo tinha essa fraqueza. Ele era zoião. E Jesus foi traído porque Judas tinha uma fraqueza por dinheiro. Ele roubava da bolsa. E Jesus estava tratando com ele. Houve um momento em que uma mulher, e mulher naquele tempo não tinha voz, e aliás, até hoje naquele lugar lá não tem voz, não tem muita voz, não. A mulher chegou, Maria, que era outra frequência, né? Aquela que escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Ela pegou um unguento caríssimo. Unguento é um perfume, um óleo lá, cheiroso, e ungiu Jesus para a sua crucifixão e para a sua glorificação na ressurreição. E ela, foi uma cena que nem as de hoje aqui. Ela chegou, tinha um monte de homem. Ninguém poderia chegar perto, nenhuma mulher digna poderia chegar perto de um grupo de homens. Ela rompeu uma tradição, se aproximou, derramou o óleo, esse unguento, aos pés de Jesus, e enxugou os pés dele com o seu cabelão. Soltou o cabelo. Uma mulher, quando solta o cabelo, se prepara. Ela soltou o cabelo e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E ela estava na liberdade. O perfume se espalhou por toda a casa. E aquele negócio era caro. Acho que ela economizou dinheiro a vida inteira. Aí lá vem o Judas. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Poderia se dar aos pobres. E Jesus, e lá na Bíblia estava escrito, disse isso, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e roubava da bolsa. E Jesus falou, sabe, onde quer que for pregado este evangelho, será citado o que ela fez. Porque o apegado a Mamon, o que está em trevas, ele tem a unção da miséria. E aí ele tem essa crítica. As pessoas motivadas por Deus na relação com o dinheiro, é de 1 Crônicas 29. Porque Deus é Deus de provisão. Um dos nomes de Deus é Jeová Jirê. E o que acontece? Lá em 1 Crônicas, ou 2, não sei, eu sei do texto. Toda esta abundância que temos vem da tua mão. E nós agradecemos a ti trazendo as ofertas. Vocês entendem que não é o peso. Ninguém está comprando Deus, porque Deus já é o dono
do ouro e da prata. É o ato de amor, a gente ir lá, entregar, contribuir em casa. Eu sou parte deste projeto de glorificação a Deus. E uma das últimas coisas a se converter é o bolso, né? De tão grande que é esse apego. E Deus abençoa, Deus multiplica, porque Deus tem prazer em ver o justo prosperar. Passará o céu, passará a terra. Fui jovem, agora já estou ficando velhinho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Deus não promete que você vai ser rico. Deus te faz ver que na fidelidade dEle, os teus olhos, que estão na luz, creem que Deus proverá. E Deus faz uns milagres na vida financeira que a conta não fecha. Na conta da igreja, na conta da gente, Deus nos propõe mais, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Se prepara. Se prepara que Deus vai fazer umas coisas que você não acredita. Nem nos teus melhores sonhos você vai compreender o que tem de bom para você, para mim. E isto nos faz fazer escolhas. Nós somos reféns das nossas escolhas. A quem você quer servir? Josué, depois de todas as heranças, todas as riquezas, todas as vitórias, já estava velhinho, partindo. Qual foi o maior legado de Josué para o seu povo que ele liderou? Escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses dos povos que nós vencemos, aos deuses de vossos pais, ou ao nosso Deus que tem nos dado a sua herança. Então, amados, no dia que se chama hoje, a pressão está muito grande. Mas se a gente estiver com Deus, já era. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus faz com que a nossa sementeira prospere. Ninguém que, tendo entregado a Deus o que é devido a Ele, se frustrou, porque Deus é fiel. Isso não é uma frase de efeito. Então, num mundo materialista, num mundo que a religião também às vezes oficializa, né? Protocola esta mentalidade da teologia da prosperidade, a prosperidade do engano, a prosperidade, eu era pobre, agora eu tenho um carro, uma casa na praia, eu tenho isso. Você está servindo a Deus? Está observando? Também, eu não sou de aço, né? Eu mereço.com. Sabe, é a teologia do engano. O shalom de Deus, a palavra shalom, não é só ausência de guerra, é a paz de termos todos, como sociedade, como igreja, um ao outro cobrindo e dizendo: esforça-te. Estamos bem, com a bênção de Deus, estamos na casa de Deus, onde na congregação dos santos, Deus ordena ali a sua bênção, Deus manifesta as suas maravilhas. Isso não tem dinheiro que possa comprar. Infelizmente, muita gente, em sua idolatria, em seu culto a Mamon, só vai perceber os limites do materialismo quando está com uma doença incurável, quando perde tudo. Alguns se matam. Não é assim com a gente. Que Deus está dizendo para você: eu não sei como está a tua conta. A maioria das pessoas está com menos dinheiro na conta. Mas Deus proverá. Continua sendo honesto. Continua trabalhando duro. Continua reconhecendo, agradecendo a bênção de Deus, que nada vai faltar, porque Deus, aquela oração que Jesus fez, não é uma reza. Quando Ele fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Deus está cumprindo. Desde a criação, quando Deus fez a terra e ordenou que ela desse fruto, até hoje, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E se alguns passam fome, é por causa do pecado, da insensibilidade de pessoas que acumulam e não dividem nem as migalhas, que estão tão em si mesmadas, se sentem tão importantes, que nem olham para o lado e nem se sensibilizam com o sofrimento do seu próximo. É disso que nós estamos falando. Uma vez Jesus ensinou os discípulos: ô Jesus, a multidão está com fome, e pobre com fome come mais. Vamos mandar ele embora aí, já está tarde, aqui é meio deserto. Cada um vai para sua casa e dê seus pulos, se vire. O que Jesus falou? Dai-lhe vós mesmos de comer. Mas não tem recurso, o que tem aí? O que vocês têm? Aí uma criança, porque criança acredita, por isso que a gente pira com as crianças. Deu lá, eu não sei qual é a conta, se é 5 pães e 2 peixinhos, acho que é isso. E Deus abençoou, Jesus orou, Jesus mandou os discípulos a organizarem para que esse momento fosse de dignidade. E todos comeram, porque Deus multiplicou aquilo que o menino dividiu. Aquilo que uma criança mudou aquela situação, uma criança mudou o mundo. Jesus, o menino Jesus mudou o mundo até hoje. Nossos filhos, isso Deus está falando. Nossos filhos são herança bendita do Senhor. E se há alguma esperança de alguma coisa melhorar nesse mundo, é na fidelidade que nós temos, colocando nossos filhos aos pés do Senhor. Amém? Então bote isso na sua cabeça. Escolha hoje a quem você quer servir. Como diz o cântico pentecostal, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Tome a decisão correta e veja o que Deus vai fazer. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Jesus de bênção nunca vai passar. Amém? Todo mundo comeu hoje? Nós estamos até com a pochete aqui, né? Porque Deus é Deus de tanta misericórdia, de tanta abundância, que é difícil a gente se controlar, né? Todo mundo vai começar o regime. E na igreja, então, e uma das grandes bênçãos de ser pastor, e eu gosto de comer. Quem já passou fome sabe, né? E, gente, eu gosto de comer. E ser pastor é duro, viu? O tratamento é maravilhoso. Você vai, o pessoal, principalmente os vovozinhos, eles são maravilhosos. Porque eles também não podem comer o que eu não posso comer. Então a gente come junto, a gente ri junto. Isso é de Deus. Então, irmãos, não ceda à pressão desse falso Deus, que faz os olhos das pessoas pagãs brilhar. Que Deus faça a luz dos nossos olhos nos conduzir aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, conduzir a este lugar santo de adoração. Jesus já veio com seu chicotinho e já tirou os trambiqueiros, e aqui é casa de oração, aqui é de Deus, aqui é um lugar consagrado. Refutem esse argumento: mas não vou mais no templo. Não precisa mais. Precisa sim, porque nós temos o coração nesta casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pararam, as famílias. Ó Jerusalém, por amor dos meus irmãos, eu orarei para que haja paz dentro dos teus muros. Olha que coisa linda. Aqui novas amizades estão se formando, novas crianças. Algumas dessas crianças que eram colegas de infância, da nossa infância, são casadas hoje, são família.
com Deus é para sempre. Amém? Que Deus nos abençoe e sirvamos a um Senhor, Jesus Cristo, dono do ouro, dono da prata, aquele que nos faz prosperar holisticamente. Não é essa prosperidade meia boca que até o diabo dá, né? O nosso Deus é bom. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Glória ao Senhor. Não caiamos, como dizem o pessoal lá onde eu morei, em Itaquera. Não caia no caô do cafanha. Sabe o que quer dizer isso? Não caia no engano de Satanás. Conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta dessas loucuras desse mundo. Amém?